Olá pessoal, meu nome é Adriano Oliveira e dando continuidade ao nosso curso de Segurança da Informação, hoje nós vamos falar sobre integridade. Então, integridade é o nosso segundo pilar aí da segurança da informação. No vídeo passado nós falávamos aí sobre confidencialidade, que é o nosso primeiro pilar. Quem não assistiu, eu vou deixar o link aqui para que você possa ver. E já integridade, então, é o nosso segundo pilar da segurança da informação. E integridade diz respeito ao fato de que os dados não podem ser alterados ou apagados sem autorização. Ou seja, eles não podem sofrer uma alteração, não podem ser destruídos por usuários ou sistemas que não tenham autorização para fazê-lo. Isso é muito importante no dia de hoje, principalmente quando a gente fala aí em, por exemplo, sistema de saúde. Hoje, quando você vai no médico, os seus dados ficam armazenados em banco de dados informatizados. Imagine então que um usuário mal intencionado acesse esse banco de dados e faça alteração nos dados. Então ele pode apagar de repente informações importantes sobre as condições do paciente, mudar algumas informações, invadir dispositivos de IoT que são responsáveis aí por dosar os remédios que um paciente esteja tomando na UTI, por aí vai. Então é importante aí que a gente sempre pense em integridade quando nós falamos em sistemas relacionados à medicina. Não só medicina, mas hoje quando a gente fala sobre blockchain, por exemplo, é de suma importância que os dados não sejam alterados, né? Uma das características do blockchain justamente é essa, né? Você conseguir manter uma forma segura de saber que os dados foram trafegados aí sem alterações, tá certo? E você, como um profissional aí da área de segurança da informação, tem que ficar atento. E uma das maneiras aí que você pode trabalhar para tentar manter os dados sempre íntegros, ou pelo menos tentar provar de que os dados não sofreram alteração, é o uso do hash. O que é o hash? O hash, então, é uma função criptográfica, ou seja, eu vou pegar os dados, eu vou pegar a minha entrada, pode ser um e-mail, pode ser um texto, pode ser um arquivo, pode ser um programa, enfim. Eu vou usar uma função, eu vou usar então essa função criptográfica, existem várias aí, tem o MD5, o SHA-128, por aí vai. A gente fala sobre isso no próximo vídeo. E essa função então ela vai embaralhar esses dados e vai criar um resumo, que a gente também vai ouvir falar aí sobre Message Digest. É a mesma coisa, tá? Traduzindo então é um resumo. Esse resumo ele tem que ser único. Então se eu escrevo, por exemplo, a palavra magazine, ele vai me criar uma string de texto, uma chave. Se eu digitar a palavra magazine 1, 2, 3, ele já vai me criar um outro resumo. Tá? Então os resumos eles nunca podem ser iguais, eles sempre vão ser únicos. E independente do tamanho dessa entrada, a saída é sempre a mesma. Então eu posso escrever só a palavra magazine, eu posso escrever a Bíblia inteira, mas o tamanho da string que aquela função criptográfica vai me gerar vai ser sempre a mesma. Tá? E muitas vezes a gente chama que o hashing é uma função de mão única, ou seja, ele serve para criar esse resumo. Tá? Esse resumo ele não é usado para que você consiga recuperar a informação original. Tá? Não é essa a ideia do hashing. Agora, quando você tem diferentes entradas que criam um mesmo resumo, então a gente chama de colisão. Isso acontecia com um tipo de hash, um tipo de função criptografada chamada MD5 ou MD5, né? E por isso ele não está mais sendo muito utilizado hoje em dia. A gente hoje utiliza outras funções criptográficas aí que são mais robustas, né? A gente vai ver isso também no próximo vídeo. E aí então, só para a gente dar um exemplo, eu entrei num site online aqui que consegue fazer isso para a gente. Então eu coloquei aqui o meu nome, Adriano, e ele me criou esse hash aqui, tá vendo? Usando o MD5. Olha que interessante. Agora eu vou colocar um Adriano com ponto de exclamação
e vou pedir para ele criar. Olha como é diferente aqui, ó. Só porque eu coloquei um ponto de exclamação na frente, ele já mudou totalmente aí a string. Se eu colocar agora, veja só, Hardware Magazine Adriano, vou pedir para ele criar a hash. Perceba que eu tenho um texto maior do que os outros dois, só que o meu resumo aqui é do mesmo tamanho. Então, da mesma forma que eu fiz esse texto aqui, existem alguns sites que podem, por exemplo, verificar ou criar, né, uma hash de acordo com um programa. E aí, essa é a relação que tem entre o hashing e a integridade. Como é que eu posso verificar a integridade de um programa, por exemplo? Quando você vai baixar uma ISO para instalar um Linux no computador, muitas vezes você vai perceber que junto com a ISO tem ali um hash, né? Tem uma string grande ali. E aí, para que eles fazem isso? Porque aí você vai pegar esse arquivo, essa ISO, vai jogar aqui num programa que você instale no seu computador ou mesmo online e vai ver se ele vai criar a mesma hash. Se criar a mesma coisa, então você tem certeza de que aquele arquivo está do jeito que o seu fornecedor quer que ele esteja, ou seja, ele não sofreu nenhuma alteração. Se o número for diferente, aí com certeza ou o arquivo que você baixou está corrompido, ou ele foi infectado, ou aconteceu alguma coisa porque ele está diferente daquele que o cara deixou no site. Tá? É para isso, então, essa que é a jogada aí do hash, tá bom? E é isso aí então, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.